Essa semana, no programa Interbusiness, nós vamos entrevistar o Dr. Ângelo Giacomossi, endocrinologista, e ele vai nos ajudar aqui a compreender a importância das emoções na qualidade de vida, a importância do estresse, as consequências do estresse na vida profissional, para você que é empresário, executivo, para você que é profissional liberal. Então, estamos iniciando, estamos nos aproximando de começar um módulo novo sobre neurociência e por isso eu te convido a estar com a gente na entrevista e você assistir a entrevista do Dr. Ângelo, tá bom? Até lá! Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, começando hoje, ou nos preparando, melhor dizendo, para começar um módulo novo sobre neurociência, sobre comportamento. E hoje nós temos a honra de receber aqui na TV Araçatuba o Dr. Ângelo Giacomossi, endocrinologista, que vai nos dar importantes informações aqui para a gente refletir juntos. Olá, Dr. Ângelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui no seu programa, para poder conversar sobre um tema de tal relevância como esse. Sem dúvida. Gostaria de falar um pouquinho sobre o Dr. Ângelo aqui, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, especialista em Medicina de Família pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Tudo isso que é importante para nós hoje. Hoje nós sabemos, né, doutor, que a vida profissional, a nossa vida familiar está cada dia mais difícil a gente conciliar e manter o equilíbrio. E o interesse do programa é atender as empresas, atender empresários e profissionais liberais, mas muito direcionado com isso que o senhor faz, que é propor condições de melhorar a saúde, de uma melhor integração entre as pessoas na sua vida profissional e no trabalho. E por isso está esse tema, olha, pressão no trabalho, consequências na saúde física e mental. Tá faltando um N aqui, eu que errei, viu? Doutor, não tem problema. Doutor, o mundo emocional, a pressão no trabalho, traz consequências importantes na saúde física e mental, emocional? Sem dúvida alguma, né? Nós sabemos que o nosso organismo, como um todo, ele é preparado, ele foi construído ao longo da evolução das espécies, né, para suportar períodos curtos de estresse, o estresse agudo. Mas aquele estresse mantido, que é o estresse crônico, né, continuado, ele traz consequências importantes sobre a nossa fisiologia, funcionamento do nosso cérebro, do nosso organismo, né. Existe um hormônio, né, que a gente pode chamar de hormônio do estresse, que é o cortisol, e existe um aumento crônico, né, mantido, sustentado desse cortisol, desse hormônio ao longo do tempo. Não só desse hormônio, mas uma série de outros, mas esse sendo talvez o protagonista dessa situação. E esse estresse mantido, sustentado, com esse hormônio aumentado, ele tem essas consequências sobre a fisiologia e promovendo o adoecimento ao longo dos anos. E é um adoecimento lento, né, mas progressivo, e que muitas vezes, por ser tão lento, o indivíduo não percebe que está adoecendo. Ele vai perceber isso quando está num momento muito avançado desse processo, com sequelas ou com consequências graves sobre sua vida profissional, sua vida familiar, né, social. Reconhecer esse processo em fases mais precoces é uma arte, né? Tanto do próprio indivíduo, como do profissional de saúde, do médico, do psicólogo, ou qualquer pessoa que trabalhe com saúde. Muito importante isso. Eu gostaria de deixar até aqui um depoimento, né,
pessoal que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar na TV, vim de Campinas, vinha passando, doutor, por um momento de muito estresse e crônico, muitos problemas estavam acontecendo, eu tinha que me debruçar sobre várias situações ao mesmo tempo. E até disse uma vez aqui pro Pitito, para a TV, que eu estava trabalhando com 20% da minha capacidade. E hoje estou com 100% da minha capacidade, muito em função do trabalho do Dr. Ângelo, que é meu médico, que me orientou, que me atendeu. E eu passei exatamente isso, ou seja, eu achei que eu estava envelhecendo mesmo, estou ficando mais velho, eu não estava dormindo bem. Estava ganhando peso, eu sempre tive facilidade para falar e para escrever, não conseguia falar, me faltavam palavras. O meu dia a dia estava muito difícil, muito penoso, né? E eu falei, poxa, será que eu com 40, e vou fazer 47 anos daqui a uns meses, com 47 anos a gente fica tão ruim assim? E aí as pessoas diziam, não, é assim mesmo, vai ficando mais velho, vai ficando, né? E aí eu tive uma indicação de uma amiga, né? E eu fui falar com o Dr. Ângelo, e aí eu descobri, doutor, eu sou exemplo de que você que está nos assistindo em casa, preste atenção que, assim, pela ideia geral, está ficando mais velho, começa a se sentir mal, alguns desconfortos, e aquilo é normal. E muitas vezes não é, né, doutor? Não é, existem alguns sinais de alerta, né, que o indivíduo pode estar atento em relação a isso, que são sinais de que o organismo conversa conosco, né, ele nos dá informações de que alguma coisa não está bem e que é hora de parar, refletir, né, procurar uma ajuda, um outro caminho, né, que é importante isso, você parar por esse caminho não está indo bem, eu preciso recuar e ir por outro. Então as consequências do estresse sobre o organismo é exatamente isso que você falou, são alterações em alguns ciclos circadianos, que são ciclos normais do nosso corpo. Por exemplo, nós temos ciclo sono-vigília, né? O indivíduo, é normal você dormir por um período aí de 7, 8 horas, entrar numa fase profunda do sono, né, que é chamado sono REM, e essa fase profunda do sono que restaura o organismo, recupera as células, né, conserta danos que estão acontecendo no sistema imunológico, no sistema hormonal, para que o indivíduo acorde no outro dia restabelecido e para enfrentar os desafios que o dia oferece novamente, entrando na vigília. E isso é bem cíclico, né, e é determinado pela luz, né, e ausência de luz. Então, talvez seja essa também uma das nossas ligações mais fortes com o funcionamento do universo, porque a luz e a ausência de luz é determinada pela rotação, movimento de rotação da Terra. Né? E isso determina um ciclo vital, que é o ciclo sono-vigília. O estresse, ele rompe esse ciclo, ou seja, das consequências do estresse, né, essa. O indivíduo, ele pode até dormir durante a noite toda, mas ele não entra na fase profunda do sono e no dia seguinte ele não está restabelecido para enfrentar o dia que vem vindo, né? Então ele pode ter deficiências cognitivas, porque esse sono não foi bom, tem dificuldade de memorização, a atenção cai muito, a capacidade de atenção, e você, melhor que eu, pode dizer isso, né, na tomada de decisões, que é tão importante aí na sua área, a atenção é fundamental, né? A capacidade de se concentrar, de estar atento, vigil, né? E esse sono rompido, não fisiológico, ele afeta muito isso. E essas consequências, né, doutor? Veja bem, quando a gente está dizendo isso aqui, hoje a vida moderna, se a gente não estiver atento,
a gente facilmente começa a entrar nesses processos não saudáveis, de estresse, né? De ter que tomar decisões, até pela questão do mundo online hoje, as informações chegam para a gente 24 horas, a questão do sono vigília, por exemplo. Hoje é muito comum, isso quando eu estava em São Paulo, no mercado financeiro, a gente começava a trabalhar, você ia tomar um café, saía, era 9, 9h30 da noite, já estava de noite, a gente não sabia que era noite. Né? Então você vê, então isso são alterações que a vida moderna está nos propondo que tem consequências na saúde, né? E acidentes, por exemplo, né? Hoje uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que não está atenta, ela pode sofrer um acidente de carro, um médico pode fazer uma cirurgia não com a mesma proficiência que ele faria no estado normal, sem né? dúvida. Então, os relacionamentos, né, entre também as pessoas, o nível de incompreensão, de tolerância, né? Estava dizendo aqui antes de começar a gravação que ontem eu estava na casa da minha mãe ali na Carlos Gomes. E eu fui buscar um condomínio lá na portaria e eu vi um rapaz descer de uma caminhonete no semáforo e começou a gritar com o motorista da tua, falando, joga um ônibus aqui, passa por cima da minha caminhonete. E uma situação assim, o ônibus lotado, todo mundo brigando ali, uma verdadeira insanidade. Sim, né? Sim. E nós vamos falar depois, vamos terminar esse bloco e vamos começar o próximo, doutor, falando sobre isso. Sim. Quando uma pessoa, sobre estresse, sobre uma situação de muito estresse, ela toma uma decisão, ou ela não consegue tomar uma decisão adequada, melhor dizendo, e ela nesse momento de muito nervosismo, de muita tensão, o que acontece dentro do cérebro, o que acontece nas condições hormonais, mas isso você vai assistir no segundo bloco do programa Interbusiness. Retomando aqui o programa Interbusiness, olha, eu gostaria de retomar aqui, nós estávamos falando aqui fora do ar, o doutor falou uma coisa importante, né? Você que fica muito tempo no computador à noite, né? Naquela tela azul, tem consequência, doutor? Sim, muitas consequências sobre o sono, que nós estávamos conversando. É importante ressaltar essa importância do sono, porque ele é determinante de tomadas de decisões, né, no dia a dia. O sono, ele é determinado, a qualidade do sono, a arquitetura do sono fisiológico, um sono normal, por um hormônio chamado melatonina. E a melatonina, ela é produzida numa glândula que fica no centro do cérebro, chamada glândula pineal. E o que leva a essa glândula a produzir a melatonina é a ausência total de luz, o escuro, né? Se tem luz, a pineal não produz melatonina adequadamente ou até para de produzir melatonina. E o tipo de luz também influencia. Essa luz que vem dos aparelhos eletrônicos, a luz da televisão, do computador, da tela do computador, essa luz branca, né? Ela é o pior tipo de luz em relação a interromper a produção de melatonina. Então, se o indivíduo fica muito tempo à noite, né? Em frente a um tipo de aparelho eletrônico. A TV também, doutor? A TV também, né? Mas esses aparelhos eletrônicos mais ainda, o celular, o iPad, o computador, etc. Ele vai dormir depois e ele não vai ter um sono de qualidade. Então é importante essa higiene do sono. Tem que ter um horário limite para que se faça isso. Depois das 8 da noite, no máximo 9 da noite, sair desse tipo de luz, né, para higienizar o sono. Se for fazer uma leitura, que é o ideal, preferir aquela luz amarela mesmo, aquela luz antiga mesmo, né? Que essa luz não atrapalha tanto o sono. Então, pode estar sentado com essa luz amarela, lendo, ou na própria cama, né? O sono vem vindo, desliga a luz e é importante que no quarto não tenha nem nada piscando, nenhuma luzinha, para que tenha um sono adequado. Senão o dia seguinte não vai render como deveria.
como poderia render se tivesse um sono bom. Olha quanta informação importante. Nós estamos falando aqui já sobre alterações cerebrais, falamos um pouquinho por estresse contínuo, estamos falando sobre alterações na qualidade do sono, em função de um hábito e de um condicionamento tão arraigado, porque a gente sabe que hoje as pessoas chegam em casa e é a hora que todo mundo vai para o computador, vai para o Facebook, sem dúvida, tudo azul, né? A maioria, o próprio Facebook, as cores. Então, preste atenção se não é o momento de você refletir sobre essas informações. Mudar um pouco, né, Marcelo? Mudar um pouco o comportamento, porque depois, o que acontece? Quando a gente é jovem, né, 18, 20 anos, eu costumo dizer assim, a gente dorme, vai pra balada, dorme 2 horas, e no outro dia tá bom, né? Esses dias me convidaram para uma festa que ia ter numa chácara, um evento, e me falaram assim, falei, olha, que horas que é bom ir, né? Eu perguntei, eu não conheço, que horas que é legal ir para essa festa? Marcelo, o bom é chegar lá umas 2h30 da manhã. Eu falei, amigo, 2h30 da manhã eu já virei abóbora, né? Então a gente vai sentir isso com o tempo, sim, né? Sim. São as mudanças que vão acontecendo no mundo e que vão tendo influência sobre a nossa fisiologia, que ainda não está preparada para isso. Pode ser que daqui milhões de anos, né, milhares e milhares de anos, vai havendo uma seleção natural e nosso organismo esteja adaptado a essas novas condições. Mas ainda é muito cedo para isso e a gente sofre as consequências dessas mudanças. Né? Esse tema é um tema tão rico, eu tenho contato com isso desde muito jovem, quando comecei a ler um pouquinho sobre PNL, aí eu comecei a ver a neurolinguística, né? A linguagem dos neurônios, né? Hoje nós temos a neurociência, que é uma ciência, porque você tem como comprovar isso que nós estamos falando aqui, né? E esse é um campo muito rico, né? E nós estamos dizendo assim, muitas pessoas falam assim, olha, eu sou estourado mesmo, eu sou nervoso mesmo, falou comigo, eu tenho que responder na hora, né? E voltando ao tema, aquela questão da discussão de trânsito, sim, né? Que muitas vezes a gente tem uma morte, muitas vezes uma pessoa mata um ente querido dentro da própria família, né? E aí nós temos um problema da amígdala, né? Mas não é essa amígdala que você está pensando, é a amígdala cerebral. O que acontece, doutor Ângelo, quando uma pessoa, por um estímulo externo, por exemplo, esse caso do ônibus, do transporte coletivo de Araçatuba, que deve ter talvez chegado muito perto da caminhonete, e o rapaz desceu, parou a rua inteira e foi na janela e começou a xingar. E parou assim, aquela parte da cidade ali, os prédios, parou todo mundo para ver. O que acontece? Por que esse rapaz não conseguiu olhar e falar, poxa, não amassou meu carro, né? Não, vou embora, porque não... Eu penso isso, né? Do senhor também, né? Sim. Vou embora porque não aconteceu nada, eu vou ficar brigando aqui. Por que não consegue, doutor? A gente diz que está no limite, né? Mas por que isso, né? O nosso cérebro, de uma forma bem simples, né? Que eu vou dizer, claro que é muito mais complexo do que isso, mas nós temos um sistema chamado sistema límbico, onde a amígdala, que é um órgão cerebral, né? Uma região cerebral, que faz parte desse sistema límbico e que processa as emoções, né? Esse sistema límbico, em termos de evolução, ele é primitivo. Ele existe em mamíferos bem mais inferiores na escala evolutiva que nós humanos, ele já existe lá. Não depende da vontade, necessariamente. Não depende da vontade, né? É um sistema que ele é ativado por determinados estímulos, né, internos ou externos, e que descarrega, a ativação desse sistema faz com que o organismo descarregue vários hormônios, inclusive adrenalina, cortisol, né? E esses hormônios, eles causam alterações físicas e psíquicas, né? De impulsividade, de agressividade, depende da personalidade do indivíduo também, por isso que é complexo, né? Mas nós temos no cérebro também uma área que fica na região anterior, que é o córtex pré-frontal,
que é uma área mais evoluída em termos na escala, né, da evolução das espécies aí. E que nós, seres humanos, temos ela mais desenvolvida do que outros mamíferos. E essa área é uma área onde filtra esses impulsos, né? É como se ela pudesse frear, né, doutor? Frear, é um freio. Eu tô com raiva, eu tô ficando nervoso, mas eu penso na consequência que aquela pessoa que está na minha frente é um ente querido. Sim. Eu penso que aquela pessoa é um colega de trabalho. Sim. E eu falo, poxa, eu vou relevar. Vou deixar, vou me acalmar. Isso. Mas nesse tipo de situação, o que acontece quando a pessoa não tem, o córtex pré-frontal que deveria estar funcionando bem. E quando ele não funciona muito bem, o que acontece? A amígdala e esse sistema límbico, ele prevalece em termos de atividade no cérebro naquele momento. Se você vê uma criança, a criança é extremamente impulsiva, mas à medida que o cérebro vai amadurecendo e que ela vai aprendendo conceitos de convivência, de ética com a família, com a sociedade, na escola, né? Essa região pré-frontal, ela vai, os neurônios vão fazendo mais conexões e essa região vai ficando mais poderosa, vamos dizer assim, mais ativa, né? Dentro do cérebro. No entanto, uma pessoa exposta a um estresse prolongado, né, o próprio cortisol diminui a atividade do lobo pré-frontal, que é o filtro, que é o freio, né? Então, o estresse, ele pode diminuir essa região, a atividade dessa região e exacerbar o sistema límbico. Então, esse desequilíbrio que causa uma alteração comportamental como essa e como várias outras que a gente vê. Logicamente que depende muito da cultura, do que a pessoa aprendeu durante a vida. Tem uma influência do meio, né? Do meio, da escolaridade. Pode ser que uma pessoa predisposta, por exemplo, por ter um controle menor, mas que foi bem educada, que cresceu numa família amorosa. Sim, ela desenvolva isso, e pode ser que uma pessoa normal, no meio adverso, numa família desestruturada, com um pai agressivo, sofrendo abusos, ela tenha por estresse uma alteração nessa área e ela tem um comportamento disfuncional patológico. Ou mesmo uma pessoa que tem um cérebro funcionalmente normal, que tenha sido criada amorosamente, como você falou, né? Não importa se ela foi criada num ambiente socialmente menos favorecido ou não, o que importa é a amorosidade, isso é fundamental na infância, né? Mesmo que ela tenha sido criada amorosamente, se ela estiver exposta ao estresse por um período muito longo, ela pode ter um comportamento desse que ela mesma depois não vai entender o porquê. Então, eu não sei como que eu fui fazer aquilo. E pode ter essa ideia muito comum, que é uma forma de não assumir a responsabilidade pelos próprios atos, que é, olha, eu sou assim, eu nasci assim. O conformismo. O conformismo. A pessoa não procura informações. Isso que nós estamos te propondo aqui, que nos prestigia na TV Araçatuba, é justamente isso. Compreenda, né? Utilize o conhecimento para saber que hoje nós temos informações, hoje nós temos mecanismos para a gente se melhorar. Isso. Com o acompanhamento médico, com o acompanhamento psicoterápico, com outras técnicas de desenvolvimento pessoal, isso é possível. É possível. Né? Nós não somos nós somos dinâmicos. O cérebro, ele é plástico, né? Ele chamada plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral. Não existe isso. Como você estava falando antes de começar o programa, nós estávamos conversando, pau que nasce torto, morre torto. Não existe isso. É possível mudar, modificar, melhorar, evoluir, né? E existem os recursos, como você bem disse, né? Dentro da área farmacológica, dentro da área psicoterápica, as práticas alternativas que os orientais usam muito. Hoje, o Ocidente, a própria medicina tem aceitado mais e estudado isso. A meditação, por exemplo, o Tai Chi Chuan, a yoga, ou seja,
vai depender muito da identificação do indivíduo com o recurso disponível para que ele viva melhor, com mais equilíbrio, tome decisões mais assertivas sobre sua vida pessoal, profissional, né? Mas o primeiro passo é perceber em que estágio que eu estou, né? Eu estou num estágio onde eu estou começando a dormir mal, eu estou começando a ter dores no corpo, que eu antes não tinha, a minha memória não está como antes, a minha concentração não está tão boa. Estou ficando mais ríspido, né? Estou ficando mais agressivo, ríspido, menos tolerante, mais impulsivo, ou até mais passivo também. É um outro sinal. Eu estou passivo demais, eu não era assim, né? Estou levantando cansado. Levantando cansado, exatamente. Não estou com a mesma motivação para a vida social como tinha antes, ou para a vida sexual também, que é muito importante. A vida sexual, tanto do homem como da mulher, é um termômetro de saúde. Claro, né? claro. Quando a sexualidade está sendo afetada, significa que a saúde não está bem. E não é idade. Claro. Não é idade, não é, como você estava dizendo, não é... o envelhecimento é assim, de forma alguma. Existe a possibilidade de um envelhecimento saudável, né? Claro. Logicamente que vai chegar uma época que as funções corporais, orgânicas vão se degenerar. Mas a gente sabe que indivíduos vivem muito bem, com muito boa qualidade, até mais que 80 anos de idade hoje em dia. Olha, doutor Ângelo e vocês que estão nos assistindo em casa, o que nós estamos dizendo aqui, e o doutor Ângelo nos atendeu ao nosso convite aqui de forma muito solícita, justamente no sentido de te mostrar o seguinte: o que nós estamos dizendo aqui, isso é comprovado cientificamente, né, pela observação das áreas do cérebro, né? Quando a pessoa está sentindo uma determinada emoção, qual área do cérebro que está sendo ativada, qual a consequência disso fisiológica no corpo. Então, isso tudo é muito conhecido hoje. Por isso que é chamado neurociência. Se é ciência, é comprovado, né? Então, como nós estamos começando a desenvolver um módulo novo, daqui 2 semanas mais ou menos, sobre cérebro, mente e comportamento, a presença do Dr. Ângelo aqui nos enriquece, porque ela está trazendo esse conhecimento para uma pessoa que é formada, especializada nessa área. E eu te disse, eu estava com uma deficiência de um hormônio até pequena, né, doutor? Sim. Eu estava com uma qualidade de vida muito, muito ruim em todas as áreas. Sim. Eu não rendia, eu não conseguia fazer esporte, eu não conseguia escrever direito, eu não conseguia atender meus clientes direito, eu não conseguia falar direito, né? Eu não conseguia me relacionar direito. Exatamente. Né? Então, a gente vai encerrar esse bloco aqui e vamos falar já mais dicas, mais pontos muito importantes para você perceber se não está rendendo profissionalmente como normalmente já rendia, né? Se você nos seus relacionamentos tem percebido alguma alteração, se você está vivendo uma vida muito acelerada ou muito devagar, né? Tudo isso tem a ver com qualidade de vida, com a nossa produtividade, com a tomada de decisão, e a gente vai caminhar por esses assuntos no terceiro bloco do Interbusiness. Aguarde a gente que a gente volta já. Retomando aqui o programa Interbusiness, aqui na entrevista com o Dr. Ângelo Giacomossi, que está nos enriquecendo aqui o tema, né, a proposta do programa Interbusiness e o conhecimento que a TV Araçatuba faz com muito carinho para você que nos assiste em casa. Doutor, eu gostaria que a gente recuperasse aqui também um assunto que a gente já discutiu até no consultório, até antes da entrevista. Antigamente, né, na minha época, eu já posso na minha também, na nossa época, a gente dizia que ser inteligente era ser frio, racional e sem emoção. Sim. Né? Eu, que venho do mercado financeiro, enjoei de ouvir que isso é sinal de inteligência. Certo.
Isso ainda é válido, doutor Ângelo? De forma alguma, né? Tanto é que se nós olharmos novamente para a evolução das espécies, né, o animal que não tinha emoção era o réptil. Tanto é que os dinossauros, né, quando eles prevaleceram sobre a Terra, eles ficaram milhões de anos aí, né? Os dinossauros, então, foram extintos, né? Tem várias teorias para justificar, explicar isso, mas o fato é que após os dinossauros vieram os mamíferos, né? Até chegar no ser humano. E a característica principal dos mamíferos, de nós seres humanos, em relação aos répteis, né, é a presença da emoção, né? Então, a emoção é uma questão evolutiva, né? A emoção ela é necessária, ela é fundamental para estabelecer vínculo, estabelecer ligações, tomar decisões, né? A intuição, como você estava dizendo, né? Não adianta você ter um vasto conhecimento sobre determinada área se você não tem a emoção adequada naquele momento para você utilizar o seu conhecimento de forma assertiva, de forma correta. Só para ilustrar o que o doutor está dizendo, a gente sabe que os serial killers, por exemplo, eles têm um córtex pré-frontal bastante inativo. Então, quando eles são contrariados, olha, você mudou meu copo de lugar. Num bar, por exemplo. Ele mata a pessoa porque ele se sentiu contrariado, porque o córtex pré-frontal é inativo, ou seja, ele não sente emoção. Uma das características, né, da psicopatologia é essa falta de entendimento do mundo emocional. Sim. Falar, olha, eu vou machucar uma pessoa, o pensamento de causar dor dói em mim. Isso. E a pessoa que não tem emoção na tomada de decisão, ela é capaz, por exemplo, de numa empresa adulterar um produto, que uma substância, por exemplo, que pode causar malefícios à saúde, pensando no lucro dela. Sim. Isso por si, além de ser imoral, dependendo do nível que é feito, mostra uma deficiência emocional que está prejudicando a capacidade de tomada de decisão. Exatamente. Os conceitos éticos, né, tão importantes de serem ressaltados na nossa época, né, no nosso país, estão em falta, né? Eles dependem da emoção, porque é a emoção que faz a conectividade entre as pessoas, né? A emoção que me faz sentir como um igual a você, como um indivíduo que tem que se identifica em diversos aspectos, né, com o outro, né? Se não existe essa emoção, né, não existe essa ligação importante entre as pessoas. E é através dessa ligação que surge a ética, né? Então a ética, ela depende dessa emoção, uma emoção equilibrada. Porque uma emoção também exacerbada, ou como você fala, a ausência de o emoções, excesso ou a ausência, qualquer um dos extremos é negativo. Negativo, né? Você estava falando do psicopata ou do sociopata, né? Que ele tem um transtorno de personalidade antissocial, que se diz. Ele não consegue exatamente isso, fazer uma ligação emocional, afetiva com o outro. Ele não se sente igual ao outro, ele não se identifica com o outro. Então, portanto, ele não tem sentimento nenhum em relação ao que acontece com o outro indivíduo. Por isso que as ações dele são antissociais. Né? A gente estava conversando aqui, um livro do Goleman, Novas Perspectivas sobre a Inteligência Emocional, um livro sobre neurociência. Daniel Goleman, para quem não sabe, foi a pessoa que escreveu Inteligência Emocional. E quando o doutor falou de perceber a si mesmo, uma das competências da pessoa competente emocionalmente é a chamada autopercepção, outra é a autorregulação. Então, saber o que está sentindo, saber o sentimento, saber dar nome. Muitas vezes a neurolinguística mostra isso também. Uma pessoa que tem uma deficiência emocional, ela tem dificuldades, ela tem um vocabulário menor,
e ela tem uma dificuldade de nomear a emoção. Ela se sente mal, mas ela não sabe o que ela está sentindo. Então, nós estávamos dizendo aqui, estava vendo esse livro, de um caso de um advogado famoso dos Estados Unidos, que teve que fazer uma cirurgia, um homem inteligentíssimo, e depois da cirurgia, os testes mostraram que o QI dele permanecia o mesmo, ele continuava um advogado muito inteligente, mas ele não conseguia produzir, ele não conseguia mais ir em audiência, ele perdeu todos os clientes, e ele teve a sorte e a inteligência de encontrar o Damasio, Antônio Damasio, que é referência, né, doutor? E aí, quando o doutor Antônio conversou com ele, e aí falou, olha, então tá bom, você volta que dia? Quando você pode fazer a próxima consulta? E ele falou, olha, semana que vem ou na outra, e ele não conseguia tomar uma decisão sobre a data da próxima consulta. E aí justamente porque na cirurgia que foi feito um pequeno corte, uma seção de uma área que estava relacionada com uma questão emocional. Então, quando a gente não tem emoção, dar valor as coisas fica difícil. Exatamente. Né? Você não consegue valorizar. O que é mais importante? O que é menos importante? O que é prioritário? Sim. Veja como é importante essa questão cognitiva, da emoção, da neurociência e da questão hormonal, né? E os hormônios têm tudo a ver com isso, né, doutor? Tem tudo a ver, né? Esse sistema límbico, né? Ele opera também, né? Através de ativação de uma glândula, que é chamada glândula adrenal ou suprarrenal, e ela produz adrenalina, noradrenalina, cortisol e alguns outros hormônios, né? Ela também é importante na síntese, na produção da testosterona, do próprio hormônio feminino, que já é pelos ovários, mas a adrenal se comunica com os ovários para produzir esses hormônios. Então é uma rede integrada, né, que a gente fala neurohormonal. Né? E tudo isso, estando em equilíbrio, o indivíduo está no seu funcionamento ótimo, né? E ele tem que prestar atenção em sinais, que são aqueles sinais que nós estávamos conversando, né? Que algo não está bem comigo, e procurar uma ajuda profissional para identificar o que está acontecendo e ter a humildade, às vezes, de dizer: bom, eu preciso da ajuda de outra pessoa. Isso é fundamental. Isso na vida profissional, em consultoria. Eu sempre falo que procurar ajuda, para a gente procurar ajuda, a gente tem que ser humilde. Né? Saber que há espaço para alguém trocar com a gente. Sim. Senão a gente não funciona, né? Doutor, eu lembro uma época que eu estava em São Paulo, eu vi a USP estava procurando 100 pessoas para fazer alguns testes, e aí fazer dentro do método científico, né, ter um grupo tomando um remédio, uma medicação, e um grupo de controle sem o remédio, para ter validade científica, e aí convidando 100 pessoas para passar por uma avaliação para ver se elas eram 100% saudáveis. E a USP não conseguiu encontrar 100% saudável. Numa região metropolitana de São Paulo, sei lá, de 18 milhões de pessoas, não conseguiu encontrar a tal das pessoas saudáveis. O que é ser saudável, doutor Ângelo? O conceito da Organização Mundial de Saúde talvez seja utópico, mas ele tem que existir. Utópico nos dias de hoje. Talvez a gente não encontre uma pessoa 100% saudável no mundo hoje. Né? Talvez um monge tibetano, mas mesmo assim eu acho que o mundo está tão globalizado. Se ele tiver internet, ele já não é mais. Se ele tiver internet, ele não está mais saudável. Exatamente. Se ele tiver uma página no Facebook, já acabou com a saúde dele, né? Mas é um perfeito estado, né, de condição física, mental, emocional e social. Isso é o conceito então, de saúde. Você vê a é um conceito muito amplo, né? E difícil de ser atingido. Hoje, a vida social, eu coloquei um vídeo do Mário Sérgio Cortella, professor como eu na Unicamp, falando que hoje o filho chega pro pai e fala assim: pai, eu tô indo na balada.
Aí eu falei, mas você foi ontem? Ele falou, pai, mas essa foi a última balada da minha vida? Aí o Cortella fala assim, você vê como que nós estamos, né? Nós vivemos numa sociedade do espetáculo, nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para nos estimular a buscar a diversão, a buscar nos esquecermos de nós mesmos, de não olhar para os nossos problemas, de não compreender o próximo, tudo isso sendo trocado e comprado por estímulos sensoriais, né? E a gente que trabalha com marketing sabe disso, que hoje você coloca, a grande sacada é fazer as pessoas sentirem tudo que está fora e nada do que está dentro, né? Então, eu já falei aqui, doutor, a importância do silêncio. Se você não quer, você que está a palavra meditação te traz alguma sensação esquisita por ser religiosa, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o Instituto do Coração utiliza, né? O Sírio-Libanês utiliza. Ficar em silêncio, doutor. Reservar um tempo como uma dica de saúde, assim, de equilíbrio, para a pessoa sentar numa poltrona como nós estamos aqui, perceber como foi o dia, perceber como está se sentindo, se está bem, se tem alguma dor, se tem algum desconforto, onde isso é importante, doutor, para a gente começar a encontrar um caminho para solucionar os nossos problemas e viver melhor? Sem dúvida nenhuma, né? Começar a entrar em contato consigo mesmo. E para isso é importante esse silêncio, é importante se concentrar ou focar na respiração, dar uma pausa, né? Essa vida acelerada, né? Existem hoje pessoas que estudam muito a meditação, que ensinam a meditação, inclusive aqui em Araçatuba tem pessoas competentes para isso, né? E a meditação ela tem ganhado um espaço muito grande dentro da neurociência, principalmente com o advento de um exame, de uma ferramenta chamada ressonância magnética funcional, que é usada em ambientes de pesquisa, onde ela consegue mostrar, através do consumo de energia das células cerebrais, ela consegue mostrar as áreas cerebrais que estão ativas em determinado momento. Então é possível você colocar pessoas em meditação, por exemplo, e fazer uma ressonância magnética funcional e ver que tipo de área cerebral que está prevalecendo. E esses estudos, alguns deles mostram que o cérebro vai entrando em equilíbrio. Essas áreas que nós falamos, o sistema límbico, o lobo pré-frontal, o hipocampo, que é memória, as outras áreas, elas vão se equilibrando em termos de funcionamento. Então essa pausa, né, ou a prática da meditação, ou alguma outra técnica que possa receber outro nome, né, também, não importa muito, isso equilibra o nosso organismo. Então o indivíduo ele tem que buscar um caminho que ele se identifique, ou seja, que é um caminho que vai um pouco contra o que todo mundo vive hoje, que é o aceleramento, né? A vida acelerada. Ou seja, a maioria das pessoas não estão no aqui e no agora. Elas estão pensando no que vai acontecer lá na frente, como é que vai ser amanhã, o mês que vem, o ano que vem, né? E isso gera um estado de ansiedade muito grande, né? Ou então, estão muito no passado, né? Ficam presos a acontecimentos passados, acontecimentos negativos. Ou estão no futuro ou estão no passado, mas não estão aqui, aqui e no agora. Né? E o nosso organismo, nós só podemos ter saúde se nós aprendermos a estar no aqui e no agora. Claro. Logicamente que a nossa mente ela vai viajar para frente, ela vai buscar informações, experiências para ajudar a tomar decisão no passado. Exatamente. Né? Mas existem técnicas, né, que os psicólogos sabem muito bem, né? A meditação também, que ajuda a pessoa emocionalmente estar aqui e agora. Ou seja, ela tem consciência que a mente dela funciona lá na frente, lá atrás, mas ela está aqui e agora.
O pensamento pode ir lá, pode voltar, pode voltar, pular de galho em galho, mas ela tem consciência desse pensamento, mas ela está aqui agora. Nós trabalhamos muito isso em coaching, né? A gente sabe que quando a pessoa está num nível de estresse, se você pergunta para ela, uma das técnicas que a gente utiliza muito, me fala 5 nomes de cidade com a letra C. Mas o que? Me fala 5 nomes de cidades com a letra C. A pessoa está nervosa, mas ela tem que abandonar o estado emocional conturbado para ir para o lado racional e encontrar uma resposta. Sim. Pronto. A pessoa já recuperou, já voltou para o estado. Então isso tudo é neurociência. Essa é a proposta desse programa, é trazer conhecimento para te ajudar a viver melhor, a ser mais feliz. Perceba que inteligência hoje não é a inteligência que nós dizíamos antes. Perceba também que a medicina está avançando, está acolhendo hoje técnicas diferentes, porque cientificamente tem se mostrado efetivas, né, doutor, na melhora das pessoas, no seu equilíbrio, né? Então, se você tem um acompanhamento médico, se você, dependendo da situação, precisa de um acompanhamento psicoterápico ou de uma chamada alternativa, que já nem está sendo mais alternativa, porque está entrando já dentro do escopo normal. Sim. Hoje nós temos muitas ferramentas, mas para isso você precisa saber que não está bem. Identificar. Precisa identificar, precisa perceber que se você nasceu assim e você considera isso o seu normal, você pode abrir mão de uma vida muito mais produtiva, muito mais feliz, sim, né? Sim. De uma forma simples, né? Sim. Então, doutor, eu gostaria sim das suas considerações finais e já agradecer a presença, um programa muito rico. O doutor mudou a agenda dele dos seus pacientes aqui, tiveram, né? Atenderam também, né, doutora, a nossa solicitação para dividir aqui com um número maior de pessoas o importante e a riqueza do conhecimento do doutor Ângelo. Não, Marcelo, eu agradeço o convite, realmente foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, que eu acho importantíssimo para que as pessoas parem um pouco e comecem a perceber como que eu estou, por exemplo, não só na minha área profissional, como que eu estou dentro da minha casa, com minha família, com meus filhos, né, com meus amigos, como é que eu estou socialmente, que é esse o conceito de saúde. De saúde. Né? E saúde é felicidade. Claro, né? claro. Se eu olhar só para um aspecto da minha vida, falar, não, no trabalho eu estou arrebentando, eu estou... Mas e as outras áreas, né? Então, se não tiver bem em equilíbrio também, não está saudável, né? Claro. Existe uma busca muito grande hoje pela conquista financeira, que é muito importante, porém não é só isso. Mas precisa ser saudável. Precisa ser saudável. A conquista financeira precisa ser saudável. Você precisa ser feliz, né? Claro, ser saudável claro. É ser feliz, né? Claro. Então, parar e fazer uma análise, identificar o que está sentindo, ou alguns sinais que o corpo nos indica, alteração do sono, dor, né? Dor crônica, alteração cognitiva, memória, alteração do comportamento alimentar, né? Ganho de peso ou perda excessiva de peso, né? Alteração da sexualidade, né? E isso tudo são sinais que o corpo vai produzindo para que o indivíduo pare, dê importância a esses sinais e procure a ajuda adequada para entrar no equilíbrio e viver com mais tempo, com mais qualidade também. Doutor, por favor, deixa o telefone da clínica para quem está nos assistindo em casa e percebeu alguma coisa nesse sentido e mesmo, de repente, quer fazer, né, um check-up, dar uma olhada no geral, né? Preventivamente muito melhor, né, doutor, se puder fazer, sim, né? Sem dúvida. Como é que as pessoas podem entrar em contato, ligar na clínica? Pois não, Marcelo, é 3622-3504. 3622-3504, fala com a Vanessa. Com a Vanessa. A Vanessa vai te atender, me atendeu. Eu recuperei a minha saúde, recuperei a minha capacidade de conversar direitinho, de trabalhar, muito em função do trabalho que o Dr. Ângelo faz aqui, me atendeu e eu sou grato e também
trouxe para vocês conhecerem aqui um pouco do trabalho do Dr. Ângelo, conhecer um pouquinho de neurociência, um pouquinho do comportamento, da questão hormonal. Doutor, muito obrigado pela presença, e sempre que a gente tiver alguma coisa nesse assunto, nessa área, se o senhor me permitir, eu gostaria de convidá-lo novamente. Será sempre um prazer, Marcelo. Muito obrigado por você que nos assiste na TV Araçatuba, no programa Interbusiness, e aguarde o nosso próximo programa. Um abraço e até lá.